Quero falar com vocês hoje sobre vozes verbais. A gente vai pensar o seguinte: qual é a relação entre o verbo e o sujeito na questão das ações dessa oração? Esse sujeito faz a ação que está na oração? Se ele fizer, a voz verbal vai ser considerada voz ativa. Se ele não fizer a ação, a voz verbal é considerada voz passiva. E se ele fizer a ação nele mesmo, a voz verbal é voz reflexiva. Então, recapitulando, nós temos 3 tipos de vozes verbais: voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. Bom, na voz ativa, o sujeito pratica a ação, ele faz a ação. Vou dar um exemplo para você entender melhor. Quando eu digo, ela encontrou o brinquedo, quem é o sujeito? Ela. Faz a ação de encontrar? Sim. Então, essa oração tem a voz ativa. Eu vou inverter essa oração agora. Vou começar com o objeto direto. O brinquedo foi encontrado por ela. Preste atenção. O sujeito agora é o brinquedo. Quem é que foi encontrado? O brinquedo. Ele faz a ação de encontrar? Não. Na verdade, ele é encontrado, ele sofre essa ação, ele recebe essa ação. Então, esse sujeito aí não pratica a ação. Nesse caso, a voz verbal é voz passiva. Foi encontrado. Quantos verbos nós temos aí? 2. Uma locução verbal. Então, essa voz verbal é classificada como voz passiva analítica. Você entendeu a inversão que aconteceu? O sujeito foi para o final da oração e ele vai ser o agente da passiva, que é, no caso, ela. E o brinquedo, que era o objeto na voz ativa, foi para o começo e se tornou o sujeito da oração. O brinquedo foi encontrado por ela. Quem faz a ação de encontrar? Ela. Nesse caso, por ela aí, é o agente da passiva. Quem é o agente da passiva? Aquele que age na voz passiva, porque o sujeito não age, ele não faz ação nenhuma. Essa voz passiva, ela é analítica porque ela tem 2 verbos. Então, existe outra voz passiva? Sim. Existe a voz passiva sintética. A voz passiva sintética é quando a gente tem um verbo só, mas da mesma maneira o sujeito não faz a ação. Ele sofre a ação. Quando eu digo assim, encontrou-se o brinquedo. Vamos pensar nessa oração. O que é que encontrou-se aí? O brinquedo. O sujeito aí é o brinquedo. O brinquedo faz a ação de encontrar? Não, ele sofre a ação. Então, continua sendo voz passiva. Quem é que não deixa eu saber quem fez a ação? Encontrou-se o brinquedo. É o pronome se. Esse pronome vai ser considerado pronome apassivador. Ele não deixa eu saber, na verdade, quem faz a ação. A gente não tem um agente da passiva aí. Você sabe dizer quem encontrou esse brinquedo? Não. Então, a diferença da passiva analítica para a passiva sintética é que na passiva analítica eu tenho 2 verbos e posso ter ou não um agente da passiva. Na passiva sintética eu tenho um verbo só, tenho que ter um pronome apassivador, que é o pronome oblíquo se, e eu não tenho agente da passiva. Quem fica no lugar do agente da passiva é o pronome apassivador, ok? Na voz reflexiva, que acredito ser uma das mais fáceis aí dessa matéria, o que acontece com o sujeito? Ele faz a ação, mas ele faz a ação nele mesmo. E por isso reflexiva, né? O que a gente vê no reflexo? A gente vê a nós mesmos, né? E no caso, eu preciso de um pronome reflexivo para que essa ação volte para o sujeito. Vou dar um exemplo aqui. Eu me queimei no fogão. Eu queimei. Quem é que é o sujeito que queimou? Eu. Eu queimei a quem no fogão? A mim mesma. Eu me queimei. Tá vendo que o me é um pronome que traz a ação de volta para o sujeito? Nesse caso, a voz verbal é voz reflexiva. E a gente sabe que o sujeito faz a ação, mas ele faz a ação nele mesmo.
No caso aí, o pronome reflexivo que traz essa ação de volta. E a gente tem aí pronome me, pronome te, pronome nos, se, ok?